Oi, pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de língua portuguesa. E hoje o conteúdo que nós vamos trabalhar é o conteúdo de coesão referencial. É um conteúdo que a gente já estudou, né, nas aulas, né? E hoje a gente vai revisar esse conteúdo, tá certo? Então, o que é a coesão? O que é a coesão referencial? Quando a gente está escrevendo um texto escrito, tá? A gente não pode repetir palavras. Por exemplo, eu vou escrever um texto sobre violência. Então, quando eu começo a escrever esse texto sobre a violência, a gente não pode ficar repetindo ao longo do texto a violência, a violência, a violência, a violência. Então, a gente tem que colocar algumas palavras dentro desse texto para substituir a palavra violência e evitar a repetição. Então, é isso que é coesão referencial, tá? Quando eu vou colocando dentro do meu texto outras palavras com o objetivo de evitar a repetição de uma palavra que já foi dita antes. Então, isso é a coesão referencial, tá certo? Então, a coesão referencial é um processo de substituição. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou, dentro de um texto, quando eu falo uma determinada palavra uma vez, da próxima vez que eu for tentar, que eu for falar, que eu for usar novamente essa palavra, eu vou substituir por outra para evitar repetição. Então, é isso o que é coesão referencial. Lembram que a gente fez na sala de aula uns exercícios sobre isso, tá? Então, vamos lá. Então, eu preparei esse material, tá certo? O material tá disponível, tá? No grupo do WhatsApp e também no grupo do Facebook da escola. Aí eu comecei, ó, aqui, ó. Na primeira página do material. Coesão referencial é um processo de substituição de palavras dentro de um texto. Ou seja, uma determinada palavra se refere a outra dentro de um texto. O que é que eu estou querendo dizer por isso? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor, eu estou fazendo um texto escrito sobre o Covid-19 e eu começo dizendo: o Covid-19 está fazendo muitas vítimas. Ponto. Aí eu continuo na outra frase: o Covid-19 precisa ser combatido. Ponto. Então, em um texto escrito, percebam que em duas frases, uma após a outra, eu repeti Covid-19, Covid-19. E em um texto escrito, essa repetição ela é incorreta. É errado você fazer isso. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou ter a primeira frase, né? O Covid-19 está fazendo muitas vítimas. Ponto. Aí vem a segunda frase. Quando eu digo assim, aí na segunda frase, eu já não vou falar novamente o Covid-19. Aí eu vou ter que utilizar uma outra palavra para substituir e evitar a repetição. Aí vamos lá. Eu digo assim, ó, o Covid-19 está fazendo muitas vítimas. Ponto. Na frase seguinte, aí eu digo, o que eu posso utilizar? Poderia ser o pronome ele. Ele necessita ser combatido. Percebam que esse ele está se referindo a quem? Ao Covid-19. E está evitando a repetição. Vamos lá, mesma frase. Ó. Eu digo assim: o Covid-19 está fazendo muitas vítimas. Ponto. Aí na próxima frase, aí eu posso utilizar o quê? Esse problema precisa ser combatido. Percebam que esse problema, ele está substituindo quem? Covid-19. E está evitando que eu faça uma repetição. Então vamos lá. Aí aqui no material, ó, eu coloquei duas frases aqui logo de início. A violência está espalhada pela sociedade. Ponto. Aí na frase seguinte, ela tem assustado a população. Percebam que esse ela que está na segunda frase, ele está sendo usado, ele está se referindo à violência. E ele é utilizado nessa frase com o objetivo de quê? De evitar a repetição da palavra violência.
Porque você poderia fazer assim, ó. A violência está espalhada na sociedade, ponto. A violência tem assustado a população. Então, para você não fazer duas frases com a violência, então na segunda frase, no lugar da palavra violência, eu utilizei o quê? O pronome ela. Vamos para a segunda frase. O coronavírus está espalhado pelo mundo. Ponto. Aí a próxima frase. Ele causou muitas mortes. Percebam que esse ele da segunda frase, ele está se referindo a quem? Ele está se referindo ao coronavírus que apareceu na primeira frase. E esse ele está sendo utilizado aí com o objetivo de quê? Com o objetivo de evitar a repetição, tá? Da palavra coronavírus. Aí, continuando na primeira página, aí eu digo assim o seguinte, ó. A coesão é feita através de pronomes anafóricos. O que são pronomes anafóricos? Pronomes anafóricos são aqueles que se referem a coisas que já foram ditas antes no texto. Nessas duas frases acima, ó, o ela e o ele são exemplos de pronomes anafóricos, tá? Por quê? Porque tanto o ele, o ela da primeira frase, como o ele da segunda frase, se referem a coisas que foram ditas antes, tá certo? Então vamos lá. Aí eu coloquei um quadro, ó. Os principais pronomes que são utilizados para a gente evitar a repetição de palavras que já foram ditas antes no texto. Aí eu coloquei, ó, pronomes pessoais, ele, eles, ela, elas, tá? Pronomes demonstrativos, esse, esses, essa, essas, isso, disso, nisso, tá? E algumas palavrinhas genéricas, ó. Esse problema, essa situação, esse contexto, tá? Esse quadro, esse tema, esse assunto, o problema. Então, todas essas palavras que estão dentro desse quadro são palavras que podem ser utilizadas com o objetivo de evitar a repetição de alguma outra palavra que já foi dita antes no texto. Então, todas as vezes que vocês forem escrever um texto escrito, tá? Vocês podem utilizar essas palavrinhas com o objetivo de evitar a repetição de alguma palavra que já foi dita antes no texto, tá? Ainda na página 1, eu coloquei assim, ó. Como usar a coesão em textos escritos para evitar a repetição? Aí eu coloquei exemplo 1. Aí tem um quadro, dentro desse quadro tem um texto escrito sobre a violência. Aí eu coloco, ó, a violência está espalhada na sociedade. Todos os dias, vírgula, a violência cresce cada vez mais. Ponto. A violência deixa as pessoas com bastante medo. Ponto. A violência deve ser combatida pela polícia. Então, nesse parágrafo do exemplo 1, o que é que está sendo repetido? O que está sendo repetido constantemente é a palavra violência. Ó. Percebam, eu usei a violência na primeira frase e nas 3 frases seguintes eu repeti a violência, a violência, a violência. Em um texto escrito, essa repetição da palavra violência, ela é correta? Não, ela não é correta. Pelo contrário, em textos escritos, a gente sempre tem que evitar a repetição de palavras que já foram ditas antes. Então, em um texto escrito, essa repetição aqui da palavra violência, 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 violência é incorreta, é errada. E como é que a gente faz para não fazer a repetição da palavra violência? É justamente onde nós vamos usar os pronomes anafóricos, aqueles pronomezinhos que estão no quadro acima. Ele, ela, isso, disso, nisso, esse, essa, esse problema, essa situação, esse contexto, tá? Então vamos lá. Desculpa, gente. Ainda no quadro 1, no exemplo 1, aí ó, tem 2 parágrafos, né? O primeiro parágrafo do quadro é o que está com a repetição. E o que está embaixo é o que está sem a repetição, ó. É o mesmo parágrafo, só que aqui, nesse segundo parágrafo do exemplo 1, eu fiz o quê? Eu já coloquei alguns pronomes anafóricos para evitar a repetição, ó.
A violência está espalhada na sociedade. Ponto. Todos os dias, vírgula, aí ela cresce cada vez mais. Esse ela, ele se refere a quem? A violência. Continuando, esse problema deixa as pessoas com bastante medo. Esse problema, ele está se referindo a quem? A violência. Continuando, essa situação deve ser combatida pela polícia. Essa situação, ele tá se referindo a quem? A violência. Então percebam que o ela, esse problema e essa situação foram colocados com o objetivo de quê? De substituir a palavra a violência e evitar a repetição. Então é isso que vocês vão fazer, tá certo? Exemplo 2. Aí no início da página 2 tem um exemplo, outro exemplo. Eu coloquei exemplo 2. Aí, tem outro quadro com 2 parágrafos, tá? Esses 2 parágrafos é a mesma coisa. O primeiro tá com a repetição e o segundo não tá com a repetição. Aí vamos lá. Primeiro, no exemplo 2, no início da primeira página. O coronavírus está espalhado pelo mundo. Ponto. O coronavírus tem assustado a população. Ponto. O coronavírus já causou a morte de muitas pessoas. Ponto. Todos os dias o coronavírus faz mais vítimas. Percebam que nesse parágrafo, o que é que está sendo repetido? O coronavírus, o coronavírus, o coronavírus. Percebam que eu repeti 3 vezes o coronavírus. Então, em um texto escrito, essa repetição é errada, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que usar os pronomes anafóricos para evitar a repetição. Aí vamos lá. Ainda dentro desse quadro do exemplo 2, aí na parte de baixo tem o mesmo parágrafo escrito novamente, mas sem as repetições. Aí vamos lá. O coronavírus está espalhado pelo mundo. Ponto. Esse problema tem assustado a população. Esse problema, ele está se referindo a quem? Ele está se referindo ao coronavírus. Aí, continuando. Ele já causou a morte de muitas pessoas. Esse ele está se referindo a quem? Está se referindo ao coronavírus, tá? Continuando. Todos os dias, essa situação faz mais vítimas. E aí? Percebam, esse problema, ele e essa situação estão se referindo ao coronavírus. Por quê? Tá? São pronomes anafóricos que eu estou utilizando para evitar repetição. Tá certo? Então vamos lá. Para o exercício, Exercício. Aí questão 1. Aí tem uma imagem, não é? Aí tem a imagem de uma menina. E essa menina, ela tá vestida de vermelho, não é? Ela tá vestida de vermelho, ela tá com um vestido vermelho, ela tá com um chapéu vermelho e ela tá também com um sapato vermelho. E ela tá com uma cestinha. E ela tá passando por um local, né? E esse local tem várias árvores cortadas, né? Ou seja, ali, nesse local por onde ela tá passando, provavelmente havia várias árvores, né? Só que essas árvores foram cortadas. E lá em cima da imagem tem dizendo o seguinte: você não quer contar essa história para seus filhos, quer? Então, gente, essa charge, tá? Ela tá falando sobre o quê? Sobre qual problema? Qual é o problema que a gente enfrenta hoje na sociedade, hoje no Brasil, no mundo, tá? Que acontece justamente quando as pessoas cortam uma grande quantidade de árvores, tá? Então, essa charge aqui, ela tá falando justamente sobre isso. Essa menina, essa personagem que tá aqui, essa menina vestida de vermelho, ela lembra alguém? Quando vocês olham para a imagem dessa menina, vocês lembram de quem? Né? Vocês lembram de alguma história anterior que vocês já leram desde quando eram bem pequenos? Então vamos lá.
Essa primeira questão, ela é para vocês marcarem verdadeiro ou falso, tá certo? Aí vai ter algumas afirmações, vocês vão ler, vão analisar a imagem e vão marcar verdadeiro ou falso. Aí tem dizendo o seguinte, ó, primeira afirmação. O texto acima é contra o desmatamento do meio ambiente? Esse texto, ele está reclamando, fazendo uma crítica, fazendo uma reclamação sobre o meio ambiente? Outra alternativa, o texto acima estimula as pessoas a desmatar o meio ambiente. Esse texto, ele está tentando estimular, incentivar as pessoas a cortarem árvores? Ou ele está fazendo uma reclamação sobre isso? Terceira afirmação, o texto acima incentiva as pessoas a não desmatar o meio ambiente, ou seja, a não cortar árvores. E o texto acima traz uma personagem conhecida que vem de uma história bastante conhecida. E aí, quem é? Quem é essa personagem? Questão 2. A questão 2 tem o quê? Tem um anúncio, não é? Aí, nesse anúncio tem uma jovem, né? Bastante conhecida, não é? Essa jovem, quem é essa jovem? É uma atriz de novelas da Rede Globo, né? E ela está fazendo o quê? Ela está fazendo um anúncio de produtos que são voltados ao cabelo, né? Shampoo, condicionadores, cremes, né? Tá? Então, vamos lá. E esse anúncio, tá? Ele é de qual marca, tá? E essa questão 2 também é para vocês marcarem verdadeiro ou falso. Aí, ó. O texto acima é um anúncio publicitário? O que é um anúncio publicitário? Lembra que a gente viu, antes da gente começar de quarentena, a gente estudou os anúncios publicitários na sala, né? Vocês chegaram até a fazer uma apresentação sobre anúncios. O anúncio publicitário é aquele texto que tem o objetivo de quê? De divulgar produtos, divulgar serviços, né? Ou seja, ele vai sempre tentar convencer, incentivar as pessoas a comprarem, a adquirir um produto. Aí, próxima alternativa. O texto acima é uma tirinha? O texto acima tem um objetivo de divulgar um produto? O texto acima usa uma pessoa desconhecida para divulgar o produto? O texto acima usa uma pessoa famosa para mostrar o produto? A cor do fundo da tela tem relação com a embalagem do produto à venda? Então, tudo isso são questões que vocês vão analisar, tá certo? O anúncio acima. E vou depois, tá? E depois, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão marcar verdadeiro ou falso nas alternativas, tá? Questão 3. Identifique a quem o pronome sublinhado se refere. Aí tem um exemplo, ó. Letra A. A população precisa combater o coronavírus. Ponto. Aí, segunda frase. Ela deve fazer métodos de higiene. E aí percebam que na segunda frase está marcado. Quem é que está sublinhado? É o pronome ela. Esse ela, ele está se referindo a quem? Tá? Aí percebam que esse pronome ela, ele está se referindo à palavra população, que foi dita na frase anterior. Então, é isso que vocês vão ter que fazer nas próximas frases, tá? Por exemplo, a letra B. O Covid-19 espalhou-se rapidamente pelo mundo. Esse problema fez as pessoas mudarem seus hábitos. Percebam que na segunda frase, esse problema está sublinhado, né? Então, esse problema, ele está se referindo a quem que já apareceu na primeira frase, tá? Então, vocês vão fazer isso com as demais frases, tá certo? Então, tem até a letra G. Questão 4. Usando os pronomes coesivos, tire as repetições de palavras nos parágrafos abaixo. Então, vamos lá. Aí, na questão 4, tem um quadro, né? Aí tem um quadro, pronomes pessoais, ele, eles, ela, elas. Pronomes demonstrativos, esse, esses, essa, essas, isso, disso, nisso. Termos genéricos, esse problema, essa situação, esse quadro, esse tema, esse assunto ou problema.
Então, vocês vão utilizar esses pronomes que estão dentro do quadro e vocês vão retirar, tá? As repetições que tem no parágrafo abaixo. Aí vamos lá, ó. Aí tem um quadro abaixo, ó. O trabalho infantil é proibido no Brasil, mas o trabalho infantil ainda faz parte da realidade de muitas crianças. Na maior parte dos casos, o trabalho infantil é causado pelas péssimas condições financeiras de muitas famílias. Assim, o trabalho infantil é um mal que ainda atinge muitas crianças. Percebam, nesse parágrafo, o que é que está sendo repetido? A palavra o trabalho infantil. O trabalho infantil, o trabalho infantil. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão substituir as palavras que estão sublinhadas. Tá certo? E como é que vocês vão fazer para fazer a substituição? Usando as palavras que estão no quadro que está acima. Tá certo? Questão 5. Usando as palavras abaixo, tire as repetições nos textos sobre os golfinhos. Aí percebam, na questão 5 tem marcado, ó, eles, esse tipo de peixe, esses animais, essa espécie, esses mamíferos, a espécie, o peixe, os animais. Então, vocês vão usar essas palavras que estão marcadas de amarelo para tirar as repetições do texto abaixo. Aí percebam que embaixo tem um texto que tem várias repetições. Ó. Os golfinhos são mamíferos aquáticos. Os golfinhos estão presentes em todos os oceanos. Os golfinhos podem atingir 40 km por hora. Os golfinhos podem saltar até 5 metros para fora d'água. Os golfinhos são os animais sociáveis. O tamanho dos golfinhos... Então percebam que nesse texto aqui da questão 5 tem várias repetições, que é justamente o quê? A palavra golfinhos. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as palavras que estão lá marcadas de amarelo e vocês vão substituir as palavras golfinhos que estão repetidas. Tá certo? Então, vocês vão fazer isso no caderno, vão tirar fotos, tá? E vão me enviar, tá certo? Qualquer dúvida, tá certo? Vocês entram em contato comigo pra gente tirar a dúvida, tá certo? Bom dia!